Sabe que hoje, finalizando os últimos ajustes, né, do curso, eu assisti uma aula que eu gravei sobre a questão de quando a gente começa a pressionar a outra pessoa, né, em um relacionamento, porque a gente acha que a pessoa ela não tá mais gostando da gente. E a gente tem essa tendência, né, a pressionar a pessoa, a ficar em cima da pessoa, a cobrar a pessoa sobre essa expressão dos sentimentos e querer entender o que está acontecendo. E é muito interessante que, assim, a gente não consegue perceber, né, que quando a gente está agindo assim, é, na verdade, a nossa ferida da rejeição acionando um alarme pra gente e falando que se a gente não pressionar ali, a pessoa ela vai embora, a pessoa ela vai largar a gente. Então, a pessoa, ela às vezes está passando por um momento dela que não tem nada a ver com a gente, ela só está passando por um momento mais pessoal dela, sabe? Alguma dificuldade emocional dela, uma dificuldade no trabalho, e ela só quer ficar mais tranquila, só quer se recolher um pouco. Só que a nossa ferida da rejeição e o medo de ser rejeitada e rejeitada é tão forte, é tão intenso, que faz a gente querer entender, né, que tudo tá girando em torno da nossa relação. E de que ela tá assim porque ela não tá curtindo mais, e de que ela tá assim porque ela não tá afim mais, e de que ela tá assim porque ela já tá conhecendo outra pessoa. E ao a gente entrar nessa série de pensamentos de que agora, nossa, tá acontecendo isso, e esse monte de sentimentos, a gente vai entrando em um looping de gerar uma série de conflitos no nosso dia a dia. Porque a outra pessoa que está lidando com as dificuldades dela, ela não está bem o suficiente para perceber que a gente está com um processo de um medo ali, de uma insegurança, e é por isso que a gente está se comportando daquela forma. Então, ela, por já estar passando pela dificuldade dela e pelo desafio dela, ela está menos perceptiva a esse detalhe nosso. Então, automaticamente, ela vai se sentir extremamente ofendida, ela vai se sentir extremamente afetada, extremamente desrespeitada por a gente não estar conseguindo reconhecer o momento que ela está, a dificuldade que ela está e de que nem tudo gira em torno da relação, nem tudo gira em torno da gente, do nosso medo e da nossa ansiedade, mas nesse momento a gente ainda não está percebendo, porque a gente está lá tentando puxar a pessoa para conversar e perguntando, mas por que que você tá assim, mas por que que você tá assado? E a pessoa tentando dizer, meu, não tem nada a ver com a gente, só não quero conversar agora, não tem nada a ver com a gente, eu só tô precisando de um momento, de um tempo. E nessa da gente insistir para voltar a ser aquilo que era, a gente acaba afastando essa outra pessoa. E o quanto a gente não faz isso, né? Porque assim, racionalmente é uma coisa, mas quando a gente tá na emoção, com medo mesmo de ser rejeitado, de ser rejeitada, com medo da pessoa ir embora, a gente não é racional, a gente não funciona com a nossa racionalidade. A gente funciona no padrão de comportamento. E poder olhar para isso depois que aconteceu é muito importante. Então, por isso que você está aqui no vídeo agora, então você fala, ah, mas eu já fiz isso, mas já passou. Mas você precisa olhar exatamente porque já passou, porque na hora que acontecer você não vai conseguir controlar se você não olhar agora, se você não prestar atenção agora. Então, vamos começar a refletir aqui, vai, juntos e juntas, para a gente começar a lidar com isso, né? O que acontece? Por que que você aprendeu, né, que tem que pressionar a pessoa quando as coisas elas, tipo assim, não estão aparentemente bem? Aonde que a gente aprendeu isso? É pressionando que resolve. De verdade. Já parou pra pensar? Da onde que vem essa ideia? Porque assim, quando você tá precisando de um momento, quando você não tá bem e alguém fica te pressionando, você gosta de ser tratado assim? Você gosta que a pessoa fique ali em cima de você, te perguntando um monte de coisa, o que que tá acontecendo? De verdade, se coloque no lugar mesmo da situação da pessoa. Eu acredito, né, que uma pessoa saudável, ela não se sente à vontade quando ela quer espaço e tem alguém ali em cima dela. Então vamos lá. Se a gente não gosta, então aonde que a gente aprendeu que ficar em cima da pessoa dá certo e funciona? Já parou para pensar nisso? De verdade, ó, é importante essa reflexão. Na prática, a gente não gosta quando fazem isso com a gente. Mas a gente acredita que é assim que a gente tem que fazer para que a gente consiga manter, né, a pessoa ali com a gente. E aí, se você for parar para refletir um pouquinho, o que acontece?
Você já parou pra pensar que as novelas. E aí você vai lá, eu nem assisto novela, ok. Mas agora. Mas as novelas, elas reproduzem muito isso. E a cultura, a gente reproduz muito o que a gente assiste na TV. E é interessante isso, quando a gente começa a perceber que a gente foi condicionado a ver nos filmes e nas novelas que quando uma pessoa se esforça muito, quando ela vai até o fim, que ela sempre vai conseguir aquilo. Então a gente é meio que condicionado a isso, sabe? Que, ó, vai até o fim. E assim, e é legal realmente a gente ter uma crença de que se a gente insiste, que a gente consegue. A grande questão é, quando envolve outra pessoa, não é apenas a lei do esforço e da persistência. Porque aí tem a decisão do outro, tem a intenção do outro, tem a vontade do outro. Então, no final de contas, a gente pega uma regra que vale para um setor da vida e para uma situação, um cenário da vida, e a gente transforma essa regra em tudo. E por trás também dessa situação, o que que tem? Tem um sentimento de posse muito delicado que é importante a gente olhar para isso. Por quê? Porque no medo de se sentir rejeitado ou rejeitada e ficar sozinho ou sozinha, a gente acaba achando que a outra pessoa é tipo um objeto, sabe? Então eu tenho uma estante e essa estante não pode ficar vazia. Então eu tenho que ter ali uma decoração. E se essa pessoa quiser ir embora, é como se a minha estante ficasse vazia. Então, por mais que ela não queira, ou por mais que ela não esteja bem, eu quero que ela fique ali ocupando aquele lugar. Veja bem, essa forma de se relacionar é uma forma muito ultrapassada, vamos colocar assim. É uma forma muito desrespeitosa. Porque a gente acaba esquecendo a outra pessoa. A gente acaba esquecendo que a outra pessoa está passando, o que ela está sentindo, se ela está afim, se ela está querendo. Então, a gente achar que a gente tem esse direito, sabe, da gente ficar em cima das pessoas, pressionando as pessoas, porque a gente está se sentindo ameaçado com medo dessa pessoa aí, é um grande equívoco. E muito melhor do que a gente ficar, né, nessa ideia de ficar em cima da pessoa e pressionando a pessoa, é a gente fazer o quê? A gente usar esse tempo para a gente se aprimorar. Já pensou na oportunidade de, ao invés de você ficar em cima do seu parceiro ou da sua parceira, sempre que ele se afasta, sempre que ele precisa de um tempo, você começar a ler um livro? Você já parou para pensar se você lesse um livro nesse momento que você está livre e você começasse a investir mais em você? Ou se você pegasse esse tempo aí, você literalmente, de verdade, colocasse um vídeo ali no YouTube, né? Aqui no YouTube, você está me assistindo pelo YouTube, né? Colocasse um vídeo aqui no YouTube de um professor que faz exercício em casa, te ensinando a fazer um exercício leve, tranquilo, em casa. Se você usasse esse tempo para investir no seu corpo, porque às vezes, entende? A gente tá ali em cima da pessoa e com medo de perder aquela pessoa porque a nossa vida só tem sentido se ela estiver na nossa vida. E esse é o problema grave. Não faz sentido viver uma vida onde a nossa vida só é boa se tem alguém do nosso lado. Essa vida é uma vida muito pobre. Essa vida é uma vida muito falsa. Essa vida é uma vida muito superficial. E nós fomos condicionados e condicionadas a muitas vezes não acreditar no nosso potencial, não acreditar na nossa capacidade, achar que a gente é burro, que a gente não consegue, que a gente não é inteligente, que a gente não é capaz, que a gente não tem boas ideias, que a gente não é criativo, que a gente não tem coordenação motora, e tem um monte de asneiras e de bobagens que enfiaram dentro da gente. E ao a gente alimentar essas ideias, a gente para de investir na gente. A gente acha que só tem sentido a vida se a gente estiver com alguém que é muito bonito, ou que é muito inteligente, ou que é muito interessante, ou que é muito divertido, ou que é muito alegre, e a gente vai se apagando. Nessa de ir se apagando, a gente só vai dando mais força para essas feridas, essas dores de se sentir rejeitado e rejeitada. Porque quando a gente investe na gente, lê bons livros, quando a gente pratica um exercício físico, em casa mesmo, sabe? Ah, eu não tenho dinheiro para pagar academia, ou eu não quero ir pagar, eu não quero ir para academia. Meu, faz uns exercícios na sua casa mesmo, na sua sala, 15 minutos por dia. Você não precisa ser aquelas pessoas febronas assim que faz 2 horas de exercício por dia. Faz 15 minutos, entendeu? Mas faz algo. Sabe? Você não precisa ler os livros, nossa, mais complexos da humanidade. Lê livros apenas, escolha livros para ler, sabe? Mesmo que você não faça boas escolhas de livro para você no começo, com o tempo você vai fazer boas escolhas. O mais importante é você aprender a ler, sabe? Aprender a pesquisar. Além disso, sabe? Você se permitir, sabe? Aprender a dançar, aprender a cozinhar, uma coisa que você não sabe, uma coisa nova.
E quanto mais você vai percebendo que você vai investindo, sabe, em você, em se desenvolver, em ter novas habilidades, em ter novas competências, isso vai te ajudando. E uma coisa que a gente está abrindo mão, que é uma coisa assim que é muito importante, é o quê? É ter bons amigos e boas amigas. Então, assim, pare de achar que a sua vida é somente essa outra pessoa, porque essa pessoa ela precisa que você viva a sua vida para que ela também tenha espaço para viver a vida dela e tenha espaço para viver os momentos de desafio dela. E isso vai te fortalecer para você encontrar realmente a sua potência interior, sabe? Você encontrar esse amor próprio que tem dentro de você. Porque se você realmente começar a investir em você, você vai descobrir que além dos medos que você tem, das inseguranças que você tem, das culpas que você carrega, você tem um monte de coisa legal dentro de você, você tem um monte de coisa bonita, você tem um monte de habilidade, você tem um monte de competência. Mas você vai precisar soltar um pouco o orgulho de querer ser bom ou boa em tudo que você faz desde o início. Você vai ter que se permitir a fazer algo novo, aprender, ir do início, sabe? Largar o ego, largar a arrogância. Todos nós passamos por isso. A gente está aqui exatamente para aprender tudo isso. E começar do zero. Porque aí você vai conhecendo novos grupos, fazendo novas amizades, novas pessoas. Então, assim, não se feche, entende? Não se feche em uma dependência emocional, em uma dependência afetiva em uma relação e não também invada o espaço da outra pessoa, sabe? Tentando fazer ela ficar ali porque você ama ela, porque isso não vai ser bom nem para você nem para outra pessoa. Se realmente esse vídeo aqui ele tocou em você, ele fez você ter uma reflexão, sabe, sobre o seu autoconhecimento, sobre relacionamento, sobre como você pode lidar com as suas feridas e com as outras pessoas, comenta aqui, sabe? Qual que é o seu insight, o que que você realmente mais gostou desse vídeo, o que que você discorda, qual que é o seu ponto de vista. Não se esquece de seguir o canal, entende? Segue o canal, dá o seu like no vídeo, compartilha e aqui na descrição o primeiro link é o link do meu novo curso sobre, né, a cura da ferida da rejeição. Se você se sente rejeitado, rejeitado ou tem medo de ser rejeitado ou rejeitada, clica aqui embaixo, acessa o curso está num valor incrível, maravilhoso, assim, esse curso, ele aparentemente, né, eu falo que ele é um curso assim, introdutório, mas ele é profundo. Se você entrar nele, se você fizer ele, você tem o período de reembolso, fica à vontade para vivenciar o curso. Se você realmente não vê valor nele, meu, não vou me ofender de você pedir o reembolso, mas assim, eu duvido, porque esse curso, dentro dele, tem mais coisa do que alguns meses de terapia. E eu falo isso porque eu sou formado em psicologia e eu já trabalhei alguns anos com terapia assim tal, e eu não estou desmerecendo as terapias. Mas o processo que eu entrego ali com as aulas gravadas, com as ferramentas, ele é alguns meses, assim, processo, né? A diferença é que ali você está se auto-guiando, né, através da ferramenta. Na terapia, você vai ter uma pessoa, ela está ali te acompanhando com toda uma expertise, com todo um conhecimento. Então, assim, a terapia ela não perde o valor dela. Ela tem um tom diferente porque ela tem alguém ali. Mas o curso, se você é uma pessoa que gosta de mergulhar e de se conhecer e quer se entender no seu tempo, na sua rotina, da sua forma, clica aqui embaixo, olha o curso, depois você me dá o seu feedback. E assim, guarda para você, sabe, essa mensagem de que você não precisa, sabe, ficar pressionando a pessoa não ir embora. Isso, na verdade, só vai fazer com que ela se desgaste e queira ir mesmo. E você também não precisa, entende, ficar nessa ferida para sempre, ou com esse medo para sempre. Você precisa apenas investir em você, se conhecer melhor, entender o tanto de coisa legal que tem dentro de você e lá na frente, quem sabe, você olhar para trás e dar risada dessas dificuldades que hoje são um fantasma e um pesadelo na sua vida. Então, foi um prazer estar aqui com você. A gente se vê amanhã, mais um vídeo. E é isso. Tchau, tchau.